Ele estava quase cochilando sob o calor suave da lareira naquela madrugada fria e solitária. Mas o que ouviu vindo do celeiro fez seu sangue gelar. Não era animal, nem vento. Era o choro desesperado de alguém escondido no escuro. Quando abriu a porta, não estava preparado para o que viu. Uma mulher ferida, com um recém-nascido nos braços, abandonada, exausta e invisível para o mundo, até que ele a encontrou. E naquele instante, sem saber, ele salvou 2 vidas e ganhou a chance de reconstruir a própria. Antes de mergulharmos nessa história cheia de emoção, reviravoltas e amor inesperado, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias que tocam o coração. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo? Vamos juntos espalhar essas histórias por todo o Brasil. A chuva caía fina, constante. O tipo de chuva que mais lembrava saudade do que tempestade. Augusto, já de botas e com o sobretudo jogado por cima do pijama de flanela, atravessou o alpendre com a lanterna na mão. A luz tremia, assim como os dedos dele. Um fazendeiro experiente, acostumado a lidar com bois bravos, cavalos ariscos e madrugadas frias. Mas fazia muito tempo que não sentia o coração bater com tanta desconfiança. O som se repetiu. Não era um animal, nem madeira estalando. Era um choro de bebê. Ele se apressou. O celeiro, a poucos metros da casa principal, já estava com a porta semi-aberta. Alguma coisa, ou alguém, estivera ali. Augusto empurrou a madeira pesada com o ombro e assim que entrou, sentiu o ar mudar. Um cheiro quente, misturado com palha molhada e algo mais. Sangue, leite, suor. Era tudo junto, embolado, vivo. A lanterna fez o feixe girar, e num canto, entre 2 fardos de ração, ele viu. Era uma mulher, deitada no chão de feno, com um bebê nos braços, coberta apenas por um pano molhado. O bebê chorava fraco. Ela não. Moça, ele disse baixando a luz para não cegá-la. Ei, você tá me ouvindo? Ela abriu os olhos devagar. Olhos escuros, fundos, quase sem brilho. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Só depois de alguns segundos é que ela sussurrou. Ele não tem culpa. Só precisa viver. Augusto ficou parado. Por um momento achou que fosse algum delírio do luto, da insônia, ou até da saudade de ter alguém em casa. Mas o bebê chorava. Era real. E a mulher estava gelada, exausta, mas viva. Sem pensar 2 vezes, ele tirou o casaco, envolveu os 2 e os pegou no colo com o cuidado de quem carrega uma lembrança frágil. O bebê estava tremendo. Ela já nem reagia. Ele correu com os 2 no braço até a casa principal, desviando dos galhos baixos e das poças no caminho de terra batida. Dentro da casa, a lareira ainda tinha brasas. Ele a reacendeu com papel velho e lenha seca. A luz quente invadiu a sala. O sofá reclinável, onde ele mesmo costumava dormir, foi improvisado como cama. Colocou a mulher ali com o bebê nos braços. As cobertas foram puxadas com pressa. O fogão de lenha foi aceso, e a chaleira começou a chiar minutos depois. Ele não sabia o que fazer, mas fazia como se soubesse. O bebê finalmente adormeceu no peito da mãe, e ela parecia respirar com mais calma. Augusto sentou-se na poltrona ao lado. Observava os 2 como quem vê uma cena que não pertence à própria vida. A mulher tinha os cabelos grudados na testa, as mãos magras, os lábios cortados pelo frio. O bebê era pequeno demais, frágil demais. Lembranças voltaram sem serem chamadas. O parto que não aconteceu. A filha que não chegou a nascer. O vazio de um quarto que ele nunca mais entrou. Tudo aquilo parecia agora ser empurrado por algo novo, desconhecido, mas urgente. Na manhã seguinte, quando o sol mal havia clareado os campos, ela acordou. Tentou se levantar com dificuldade, mas caiu sentada no mesmo instante. Augusto, que já preparava um caldo no fogão, correu até ela. Calma, você tá segura agora. Ninguém vai te machucar aqui. Ela olhou para ele como se não acreditasse. Como se a palavra segura tivesse sido apagada do vocabulário dela há muito tempo. Ele se aproximou com a caneca de água morna. Bebe devagar. Ela hesitou. Depois aceitou. Bebeu como quem havia caminhado pelo deserto. Qual seu nome? Ele perguntou. Silêncio. Eu sou Augusto. Essa é minha fazenda. Você estava no meu celeiro ontem à noite. Ela o encarou. Depois, com a voz rouca, disse.
Melissa. Ele assentiu. Não era hora de perguntas. Ainda não. O bebê começou a se remexer e chorou fraco. Augusto olhou para ela, que tentava ajeitar a roupa rasgada para amamentar. Estava fraca. Ele desviou os olhos respeitosamente e foi até a cozinha buscar um pano limpo. Você precisa comer, descansar. Eu sei. Ele é seu filho? Ela olhou para o bebê como se precisasse de coragem para responder. É, sussurrou. Tem alguém que possa vir ajudar vocês? Alguma família? Não. É só nós dois. Augusto respirou fundo. Estava prestes a dizer algo quando se lembrou de Lourdes, a enfermeira aposentada da vila próxima. Era confiável, discreta. Já tinha ajudado a tratar de um cavalo doente e uma vez cuidou de um dos funcionários que cortou o braço na cerca. Ele foi até a sala, pegou o telefone antigo da parede e discou. Lourdes, é o Augusto. Eu preciso da tua ajuda com uma jovem e um bebê. Eles estão aqui comigo. Não posso explicar por telefone. Só vem, por favor. Traga o que puder. Quando voltou para o quarto de hóspedes, Melissa estava dormindo com o bebê agarrado ao peito, o rosto mais calmo, a respiração ainda irregular, mas visivelmente menos tensa. Augusto ficou observando a cena da porta. Algo dentro dele doía e aquecia ao mesmo tempo, como uma ferida que começava a cicatrizar, mas coçava. Pegou o cobertor extra, colocou sobre os dois e saiu devagar. Na varanda, o céu já era azul claro, mas ainda sem sol. A fazenda parecia mais viva do que nos últimos anos. Havia um som novo no ar. Um som de vida. Mesmo que frágil. Mesmo que improvável. Lourdes chegou pouco depois do meio-dia. Entrou sem cerimônia, com uma bolsa grande no ombro e uma expressão preocupada. Onde estão? Quarto de hóspedes. Ela entrou, analisou a situação em segundos. Tocou o pulso de Melissa, verificou a temperatura do bebê, examinou os pés dela, os cortes nos braços, trocou o curativo de um arranhão mais profundo. Depois, veio até a sala onde Augusto esperava. O bebê nasceu há 2 dias, talvez 3. Ela tá fraca, mas inteira. Só tá com medo. De quê? De tudo, eu acho. De todo mundo. De algo que ainda não contou. Augusto olhou para o campo pela janela. Estava verde, cheio de promessa. Ela não vai mais precisar fugir. Espero que não. Mas para garantir isso, ela vai ter que confiar em você. Ele assentiu. Sabia que confiança não se pede, se constrói. E naquela casa onde por anos só habitou silêncio e lembrança, agora existia algo mais. Algo que ele ainda não sabia nomear, mas que, pela primeira vez em muito tempo, o fazia sentir que não estava mais sozinho. O cheiro de chá recém-preparado se espalhava pela cozinha enquanto a manhã cinza se ajeitava lentamente do lado de fora. Augusto mexia o caldo no fogão a lenha com atenção redobrada. Nunca tivera grandes habilidades na cozinha, mas naquela manhã suas mãos sabiam o que fazer. Era como se o corpo estivesse sendo guiado por algo mais antigo do que ele próprio. Talvez instinto, ou lembrança. Lourdes terminava de guardar os instrumentos na bolsa, depois de cuidar de Melissa e do bebê. Não fizera perguntas além das essenciais. Apenas disse, ao final, ela vai precisar de alguns dias para voltar a respirar direito. O bebê está bem por enquanto, mas vai exigir atenção constante. E ela precisa confiar em alguém. Augusto a acompanhou até a porta e agradeceu com um aceno de cabeça. Lourdes percebeu, nos olhos dele, algo que não estava ali antes. Um tipo de urgência muda, como quem encontra algo precioso e ainda não sabe o que fazer com isso. Quando voltou ao corredor, hesitou diante da porta do quarto de hóspedes. Aquela parte da casa sempre permanecera fechada, como se o tempo ali dentro tivesse parado. Era onde a mãe dele dormia quando vinha visitar, onde Lúcia gostava de guardar livros de medicina antiga e algumas colchas bordadas à mão. Desde que ela se foi, ninguém mais tinha dormido ali. E agora, um bebê chorava naquele cômodo. Bateu levemente. Melissa? Do outro lado, um som abafado respondeu. Parecia um sim, mas talvez fosse só uma tentativa de mostrar que ainda estava acordada. Ele entrou devagar. Melissa estava sentada, apoiada na cabeceira da cama, com o bebê enrolado numa manta. O cabelo ainda úmido caía em mechas sobre o rosto pálido. Quando viu Augusto, ela ajeitou a manta como um escudo, como se ainda não acreditasse que podia estar protegida. Trouxe um pouco de caldo, disse ele, colocando a tigela sobre a cômoda. Tá quente, mas não muito. Coloquei pouco sal.
Não sabia como você gosta. Ela o observava, desconfiada, mas não havia medo violento em seu olhar. Era um tipo diferente. Um receio aprendido, treinado por experiências que ninguém deveria viver. Obrigada, murmurou. Augusto apontou para a poltrona ao lado da cama. Posso? Ela assentiu com um movimento quase imperceptível. Sentou-se. Por alguns instantes, os dois ficaram em silêncio. O bebê resmungou baixinho, e Melissa ajustou o colo com um cuidado que doía de ver. Mesmo cansada, sem forças, os olhos dela só se iluminavam quando olhavam para o filho. Ali estava todo o resto da coragem. Ele tem nome? Melissa não respondeu logo. Passou a mão devagar na cabeça do bebê. Depois de um tempo disse, Noah. Augusto repetiu o nome, quase como um segredo. Bonito, forte. É o que eu queria para ele. Ela ainda não o olhava diretamente, como se fazer isso pudesse quebrar o pouco equilíbrio que havia encontrado desde que acordara ali. Você quer contar como veio parar aqui? Perguntou Augusto com a voz baixa. Ela balançou a cabeça devagar, depois mordeu os lábios. Eu não sei por onde começar. Não precisa começar por nada, só o que quiser. Ela respirou fundo. O bebê mexia as mãos pequenas, buscando o seio. Ela ajeitou a blusa sem vergonha, apenas com um instinto de mãe. Eu saí de lá porque eu não podia ficar, não com ele perto. O pai do bebê? Ela não respondeu, mas os olhos se fecharam por um instante mais longo. Quando abriram, estavam marejados. Não houve choro. Só um peso que escorria sem fazer barulho. Ele não queria o Noah. Ele dizia que era um erro que poderia ser corrigido. Só isso. Como se fosse simples. Augusto fechou as mãos no colo, mas manteve o tom calmo. Você fez certo em ir embora. Fiz. Ela encarou ele pela primeira vez. Eu fugi, Sr. Augusto. Com um bebê recém-nascido. Atravessei a estrada, dormi em rodoviária, pedi água em posto de gasolina. Ninguém me ajudava. Todo mundo olhava com medo. Ou com pena. Eu nem sei mais o que é pior. Não sou senhor. Só Augusto. E você não fugiu. Você salvou uma vida. Melissa encarou a parede como quem procura apoio em qualquer lugar que não seja um olhar humano. Eu só queria um lugar seco. Um canto onde ele pudesse nascer. Onde eu pudesse respirar por uma noite. Quando vi a luz do celeiro, achei que ia morrer ali mesmo. Mas pelo menos ele ia estar comigo. A voz dela falhou. A garganta fechou, mas ela não chorou. Augusto se levantou. Foi até a estante, pegou uma toalha dobrada, voltou e a entregou a ela. Se quiser dormir, eu fico aqui fora. Qualquer coisa que precisar, é só chamar. A porta fica aberta. Por quê? Ela perguntou. Por que o senhor está fazendo isso? Ele hesitou. Não porque não soubesse a resposta, mas porque nunca tinha dito aquilo em voz alta. Porque eu sei o que é perder alguém que você ama sem poder fazer nada. E porque, talvez seja a primeira vez em anos que sinto que ainda posso proteger alguém. Ela fechou os olhos e assentiu. O bebê dormia. E pela primeira vez, desde que cruzara o portão da fazenda, Melissa encostou a cabeça no travesseiro sem pensar em fuga. A tarde passou lenta. Augusto voltou à rotina da fazenda como se estivesse lidando com um vaso de porcelana prestes a cair a qualquer momento. Ordenhou as vacas, alimentou os porcos, trocou o feno dos cavalos, mas tudo em silêncio. A cada meia hora, passava discretamente pelo corredor e escutava à porta. Nada. Apenas o som da respiração baixa. No começo da noite preparou uma sopa mais consistente, esquentou um pouco de leite, cortou pedaços de pão e deixou tudo num tabuleiro. Ao empurrar a porta, viu Melissa acordada, sentada novamente, com Noah no colo. Tá com cheiro bom. Espero que goste. Fiz o que lembrava da receita da minha mãe. Ela pegou o prato com as duas mãos e agradeceu sem palavras. Comeu devagar. Augusto se sentou na cadeira de palha perto da janela e ficou observando o entardecer. Sabe, a primeira vez que ouvi aquele choro no celeiro, achei que estava ficando maluco. Achei que fosse minha cabeça pregando peça. Depois, quando vi vocês ali, eu soube. Alguma coisa estava mudando. E eu não tinha escolha a não ser escutar. Melissa terminou de comer, limpou a boca com o pano de prato e disse com os olhos fixos no bebê. O mundo escuta pouco. Fala muito, mas escuta pouco. Eu tentei pedir ajuda antes, mas ninguém via. Às vezes, a gente só escuta quando aprende a ficar em silêncio. Ela olhou para ele. Dessa vez, havia uma suavidade naquele olhar. Um descanso, mesmo que leve. O quarto de hóspedes é bonito.
Parece que ninguém mexia aqui há muito tempo. É porque não mexia mesmo. Desde que minha mulher morreu, eu deixei esse espaço fechado. Mas hoje, quando carreguei vocês para cá, pareceu certo. Ela morreu há muito tempo? Augusto assentiu. 7 anos. Um acidente na estrada. Ela estava grávida. Melissa não disse nada. Só estendeu a mão e colocou sobre a dele. Por um segundo, nenhum dos dois falou. O bebê se remexia, em paz, entre os dois. Você quer mesmo que a gente fique aqui? Perguntou ela com a voz quase apagada. Quero. Pelo tempo que precisar. E mesmo que não precise mais, pode ficar. Ela sorriu. Foi pequeno, mas sincero. Obrigada. Naquela noite, Augusto deixou a porta entreaberta e voltou a dormir na sala. O fogo da lareira ardia mais forte do que o habitual. Talvez fosse só lenha seca. Talvez não. Deitado no sofá, com a cabeça apoiada na almofada poída, ele ficou escutando o som do vento misturado ao ronco distante dos animais. Mas havia um outro som também. Um som novo. Era o choro leve de Noah, vindo do quarto. Mas não era desesperado. Era um som vivo, presente. Como se a casa, enfim, tivesse voltado a respirar. A madrugada caiu fria sobre a fazenda, como se o vento tivesse carregado no ventre as memórias antigas dos campos vazios. Melissa dormia em silêncio no quarto de hóspedes, abraçada a Noah, com a respiração pesada de quem ainda dorme desconfiando do próprio descanso. Augusto, do lado de fora da porta, permanecia acordado, não por obrigação, mas por escolha. A cadeira de palha estalava levemente sob o peso dele, como se estivesse prestes a reclamar do tempo. O café esfriava na xícara esquecida sobre o batente da janela, mas Augusto não se importava. Os olhos estavam fixos em um ponto qualquer do corredor, enquanto os ouvidos tentavam captar qualquer som vindo do quarto. E foi assim que ele percebeu. Primeiro um leve resmungo. Depois, um choro abafado, como se a dor ainda estivesse procurando forças para se fazer ouvir. Augusto se levantou devagar, empurrou a porta com cuidado. A luz do abajur estava apagada. O quarto ainda carregava a penumbra morna da lareira acessa na sala. Mas mesmo naquela penumbra, ele viu o brilho diferente na testa do bebê. Melissa acordou ao mesmo tempo como se o choro tivesse perfurado o sono dela por dentro. Sentou-se com dificuldade, ajeitou Noah nos braços e levou a mão até a testa do filho. O calor era evidente, muito acima do normal. Ele tá quente, sussurrou com a voz embargada. Augusto se aproximou de imediato. Ajoelhou ao lado da cama e pegou o bebê com cuidado. O menino não parava de se remexer. A pele úmida, os olhinhos semicerrados. Um suspiro curto saía do peito de Melissa, que agora tremia. Não é só calor do cobertor, ela murmurou. Ele tá febril mesmo. E nem mamou direito hoje à noite. Augusto tocou a testa do pequeno e confirmou o que os dois temiam. Era febre. A sensação era quente demais, como uma ameaça sem rosto. Ele se levantou e disse: Espera aqui, eu vou buscar uma coisa. Desceu pelas escadas sem acender luz. Conhecia cada canto da casa. Abriu a porta do quarto que ficava ao lado do antigo escritório, onde ele guardava coisas de Lúcia. O lugar estava intocado havia anos. O cheiro de madeira trancada era o mesmo. A colcha azul bordada ainda estava dobrada no canto da cama. E sobre a cômoda, coberto de pó, o termômetro eletrônico que ela usava nas consultas voluntárias que fazia com crianças da vila. Pegou o termômetro, o umidificador, uma manta de algodão e um travesseiro menor, guardado desde o enxoval que nunca chegou a ser usado. Desceu com tudo nos braços e foi direto para o quarto de hóspedes. Melissa estava sentada com Noah no colo, as mãos trêmulas, o rosto pálido. Tenta não se desesperar, tá? Disse Augusto com voz calma. Vamos medir a temperatura dele primeiro. Ligou o termômetro e esperou o apito. Melissa não tirava os olhos do visor. 38,9. Ele anunciou. Tá alta. Ela levou as mãos à cabeça. O rosto caiu para frente como se carregasse o peso do mundo. Eu não devia ter ficado aqui. Eu devia ter seguido. Isso é culpa minha. Eu não consegui proteger ele. Não é culpa sua. Ele respondeu de imediato. Isso pode acontecer com qualquer recém-nascido. E ainda mais com o tanto de coisa que vocês passaram. Augusto se virou para preparar a água morna. Tinha uma bacia de esmalte grande que usava para lavar frutas. Esquentou a água no fogão e voltou com tudo pronto em minutos. Pegou uma toalha limpa e mostrou para ela. Vamos fazer com pressa até a febre baixar.
Lourdes deixou um antitérmico na bolsa. Eu já vou pegar. Melissa assentiu. O corpo dela tremia, mas os olhos voltavam a se fixar no filho. Como se lutar por ele fosse o único motivo de estar de pé. Ele tá diferente, ela disse. Nem reage, nem chora forte. Ele nunca foi de chorar alto, mas agora parece que tá longe. Augusto molhou a toalha, torceu e colocou suavemente na testa de Noah. Depois na nuca, depois no peito. O bebê se mexia pouco, mas não chorava mais. Era um silêncio que incomodava. Ele vai ficar bem, disse Augusto como quem repete uma oração. Eu prometo. Melissa segurava a borda da colcha com tanta força que os dedos ficaram brancos, os olhos secos, sem uma lágrima sequer. Eu não posso perder ele. Eu não posso. Eu fui ameaçada. Eu fui chamada de louca. Fugi por ele. Dormi no chão por ele. Eu aguento qualquer coisa, menos perder ele. Augusto a olhou, e por um instante tudo pareceu parado. A respiração de Noah, o vento lá fora, o farfalhar dos galhos contra o telhado. Nada importava mais que aquela vida frágil no colo dela. Você não vai perder. Eu tô aqui. Não vou deixar isso acontecer. Ela levantou os olhos. Havia ali mais do que medo. Havia exaustão, desgaste. Algo que nenhum médico podia tratar. Algo que só o tempo e um gesto sincero poderiam curar. Augusto passou a noite acordado. Trocou as compressas, segurou o bebê no colo para dar espaço para Melissa cochilar por poucos minutos. Preparou chá de erva doce, reaqueceu o caldo, buscou o cobertor mais leve para não sufocar o menino. E perto das 5 da manhã, Noah teve uma leve melhora. A respiração estabilizou. A temperatura baixou para 37,5. Quando Melissa acordou com o clarão da manhã entrando pelas frestas da janela, encontrou Augusto sentado na cadeira, com Noah no colo, embalando o bebê com uma canção baixa que parecia inventada na hora. Ela não disse nada. Apenas observou. Augusto, ao perceber o olhar dela, sorriu. Ele dormiu. Com força agora. Tá bem mais corado. Melissa assentiu. A lágrima que não caiu durante a noite desceu agora. Só uma. Mas foi o bastante. Obrigada. Não precisa agradecer. Precisa sim. Ninguém nunca fez isso por mim. Ele não respondeu. Só ajeitou Noah nos braços e entregou a ela com delicadeza. Melissa o acolheu com o corpo inteiro. O bebê se encaixou de novo no peito dela como se ali fosse casa. E talvez fosse mesmo. Mais tarde, Lourdes chegou com uma sacola de medicamentos, uma bolsa térmica e 2 potes de vidro com comida pronta. Vi a mensagem. Já tô aqui. Augusto lhe contou o que houve. Ela examinou Noah com atenção e ao final disse: vai ficar bem. Era mesmo uma febre comum. Pode ter sido o frio da noite. Ou o estresse. Ou só o tempo de se adaptar. Mas ele tá forte. Melissa fechou os olhos com alívio. A pele do rosto parecia menos pálida. A respiração, mais lenta. Você precisa comer, disse Lourdes a ela. E dormir. E deixar alguém ajudar. Melissa tentou protestar, mas o corpo já dava sinais de falência. Vou cuidar dele por 2 horas. Só 2. Depois você volta a ser mãe de novo. Agora só fecha os olhos. Vai por mim. Ela obedeceu. Era raro, mas obedeceu. Augusto ficou observando tudo do batente da porta. E pensou que aquela mulher, tão pequena, tão magra, tão marcada por alguma coisa que ele ainda não entendia, era uma muralha. Mas até as muralhas precisam de descanso. E naquela manhã, enquanto o vento batia devagar nos vitrais da cozinha, ele sentiu que algo dentro dele também baixava a guarda. Talvez ele não estivesse apenas cuidando de um bebê e uma mãe ferida. Talvez estivesse, pela primeira vez em muitos anos, cuidando do próprio coração. A manhã se arrastou com um cansaço que não era físico, mas emocional. Melissa passara horas seguidas deitada, cochilando entre a vigília e o medo, enquanto Lourdes cuidava de Noah e Augusto mantinha a casa em silêncio absoluto. O bebê dormia mais tranquilo, respirava sem esforço, e embora ainda estivesse sob observação, já havia um sopro de esperança no ar. Augusto não saiu da fazenda naquele dia. Recusou as visitas do fornecedor de ração e adiou a vistoria da cerca dos fundos. Passou o tempo entre pequenas tarefas silenciosas. Recolheu ovos no galinheiro, lavou a varanda da cozinha, reorganizou ferramentas na oficina. Mas em cada intervalo seu olhar voltava para a janela do quarto de hóspedes, como se algo ali dentro o chamasse sem palavras.
No começo da tarde, Melissa apareceu na cozinha. Estava de pé, com o cabelo preso de forma apressada e uma manta fina sobre os ombros. A pele ainda mostrava sinais de esgotamento, mas os olhos estavam atentos, firmes. Oi, ela disse quase com timidez. Augusto se virou da pia, secando as mãos no avental. Sorriu. Fiquei feliz em te ver de pé. Noah dormiu depois do banho. A febre não voltou. Que bom. Ele vai ficar bem. Ela assentiu. Entrou devagar, como quem pisa num lugar onde ainda não tem certeza se pode permanecer. Observou o fogão a lenha, o bule de ferro, os potes de barro alinhados na prateleira. Tudo parecia antigo, mas vivo. Um tipo de memória sólida. Tem café? Perguntou, tentando disfarçar a voz trêmula. Quentinho. Senta ali, vou passar. Ela se acomodou na cadeira mais próxima da janela. O sol da tarde se inclinava sobre o campo, dourando as copas das árvores. A luz entrava inclinada, atravessando a vidraça e batendo sobre as mãos dela. Augusto colocou uma xícara diante dela, depois serviu a sua e sentou-se de frente, com os cotovelos apoiados na mesa. Durante alguns minutos, só se ouvia o som da colher batendo na borda da porcelana. O silêncio entre eles não era desconfortável, era denso, cheio de pensamentos que ainda não sabiam como virar palavras. Melissa bebeu um gole. Depois colocou a xícara sobre o pires com delicadeza. Você vai me perguntar? Sobre o quê? Porque eu estava lá, no celeiro, com um bebê no colo, sozinha no meio do nada. Augusto manteve o olhar calmo. Eu vou te escutar. Se quiser contar. Só se quiser. Ela respirou fundo. Os dedos se fecharam ao redor da alça da xícara, como se precisassem se agarrar a alguma coisa. Eu fui contratada como cuidadora, numa casa grande, na capital. O tipo de casa que tem seguranças na entrada e babás fardadas. A mulher da casa estava grávida. Esperava um menino. Eu cheguei com a indicação de uma conhecida do interior. A patroa era gentil. Me deixava pegar livros da biblioteca dela. Às vezes até me convidava para tomar chá. Eu nunca tinha trabalhado num lugar que me tratassem assim. Como gente. Augusto completou com a voz baixa. Como gente. Ela olhou para a janela por um momento. Os olhos estavam em outro tempo. Um dia ela passou mal. Hemorragia. Foi levada para o hospital às pressas. Eu fui junto. Fiquei com ela por horas. Ela pedia o tempo todo para ver o bebê, para não deixarem ele sozinho. Quando o parto aconteceu, ela não acordou mais. Entrou em coma. E nunca mais voltou. E o marido dela, Rodrigo, ele era frio. Tão frio que às vezes me dava calafrio só de ver. No começo parecia abalado com o que aconteceu, mas dias depois começou a agir de um jeito estranho. Dizia que ia registrar apenas o bebê. Um só. Eu achei que fosse luto. Mas aí, ouvi uma conversa dele com um homem. Falavam sobre mandar o bebê embora, como se ele fosse um problema a ser resolvido, um negócio. Augusto apertou os dedos sobre a xícara. A pele das mãos enrugada parecia mais firme. Era Noah? Melissa assentiu. A voz embargou. Eu não sabia o que fazer. Esperei todos dormirem. Peguei o que pude, enrolei ele num cobertor e fugi. Andei até onde o dinheiro permitiu. Depois, fui a pé. Dormi em terminais, comi quando alguém deixava sobrar. Quando achei a sua fazenda, eu só queria um teto por uma noite. Ela parou, os olhos marejados, a respiração acelerada. Você fez muito mais que fugir, disse ele com firmeza. Você salvou seu filho. Melissa tentou rir, mas saiu como um soluço. Ele nem é meu filho. De verdade. Augusto franziu o senho. Como assim? Ela fechou os olhos. A voz saiu como se tivesse sido forçada por dentro. O bebê da patroa era um só. Um menino. Mas quando eu fui fazer um exame dias depois, descobri que estava grávida também. Rodrigo. Ele me obrigou. Eu tentei fugir. Ele ameaçou. Disse que se eu dissesse algo, ninguém ia acreditar. Quando descobri que esperava um bebê, fiquei desesperada. Mas segui. Quando nasceu Noah, o bebê da patroa, e meu filho, ao mesmo tempo. Augusto levou um tempo para reagir. As palavras giravam na mente como cacos de vidro tentando se encaixar. E o pai de Noah? É ele, Rodrigo. Augusto encostou-se na cadeira, respirando fundo. Depois passou as mãos no rosto e ficou alguns segundos em silêncio. Você não devia carregar essa culpa. Mas eu carrego. Porque eu deixei ele me tocar. Eu não consegui fugir antes. Porque fui fraca. Você não foi fraca.
Você sobreviveu e protegeu o seu filho. Isso não é fraqueza, é coragem. Melissa limpou uma lágrima que escorreu sem que ela percebesse. O sol agora batia mais forte sobre o campo, tingindo as árvores de laranja. Rodrigo vai me encontrar. Ele sempre encontra. Tem dinheiro, tem contatos. E se souber onde estou, ele não vai saber. E se souber, vai encontrar um problema. Um problema com nome, sobrenome, terras e advogado. Ela olhou para ele, pela primeira vez, com um pouco mais de fé nos olhos. Por que tá fazendo isso por mim? Porque ninguém fez isso por mim quando precisei. E talvez porque cuidar de vocês dois me faz lembrar que ainda há algo bom em mim. Algo que não morreu com a Lúcia. Melissa encostou a testa na borda da xícara. Chorava em silêncio. Mas não era o mesmo choro de antes. Era outro, mais leve, mais solto. Augusto se levantou devagar, caminhou até ela e, sem dizer nada, colocou uma das mãos sobre o ombro dela. Ela não afastou. Ficou ali, quieta, sentindo aquele gesto que não pedia nada em troca. Do lado de fora, o entardecer pintava o céu de dourado. O cheiro de terra úmida subia dos campos. E ali, naquela cozinha antiga, dois sobreviventes, cada um à sua maneira, encontravam, enfim, um ponto de encontro. Um lugar onde a dor podia ser dita, onde o silêncio podia ser resposta, e onde, mesmo sem promessa alguma, o primeiro fio de algo novo se entrelaçava. Não era amor ainda, mas era o caminho. O dia amanheceu com um silêncio espesso. Nem os galos cantaram cedo. O céu estava coberto por nuvens baixas e pesadas, como se o tempo carregasse um aviso que não queria ser dito em voz alta. Augusto já estava de pé antes das 6. Havia dormido pouco e mal, mesmo depois de um dia mais leve. Passara horas organizando os papéis da propriedade, ligando para o advogado de confiança que ficava na cidade vizinha, e pensando em cada detalhe que precisava estar em ordem caso alguém viesse até ali com más intenções. Melissa também acordou cedo. Tinha olheiras profundas, mas a postura estava mais firme. Cuidou de Noah com um zelo que misturava amor e tensão. Preparou o banho com mais calma do que nos dias anteriores. Vestiu o bebê com uma roupinha de algodão azul que Lourdes havia deixado na última visita, e depois o embalou até que ele adormecesse de novo, aconchegado ao peito dela. As mãos de Melissa tremiam ao preparar o chá, mas ela não comentou nada. Sentia no ar a mesma coisa que Augusto. O mundo lá fora estava se aproximando. No meio da manhã, o som de um motor distante atravessou o campo. Um carro escuro surgia no traçado da estrada de terra, deixando para trás uma trilha de poeira. Era um sedã preto, polido demais para um lugar como aquele, com placas de outra cidade. Um detalhe que Augusto nunca ignorava. Ele enxugou as mãos no pano de prato, colocou o chapéu e saiu pela porta da frente. Melissa apareceu segundos depois, com Noah no colo e os olhos arregalados. É ele? Perguntou num sussurro. Não sei ainda, mas fica dentro de casa. Fecha a porta do quarto e só sai se eu chamar. Ela engoliu seco. O instinto de fuga apareceu nos olhos, mas ela ficou. Apenas se virou e desapareceu pelo corredor. O carro estacionou diante do alpendre de madeira. Um homem desceu. Usava terno cinza claro, sapatos lustrosos e óculos escuros mesmo sob o céu nublado. Trazia uma pasta preta de couro sob o braço e um sorriso sem vontade nos lábios. Senhor Augusto? Perguntou. Sim. Me chamo Cláudio Oliveira. Sou advogado. Represento interesses privados e estou conduzindo uma busca por uma mulher desaparecida. Acreditamos que ela possa estar por aqui. Augusto cruzou os braços, firme. Que tipo de desaparecimento? Uma funcionária que sumiu da casa dos patrões há algumas semanas. Saiu levando um recém-nascido sem autorização. O pai da criança está em desespero. Há boletim de ocorrência. Buscamos apenas cooperar. E o que faz pensar que ela está aqui? Recebemos informações de que uma mulher jovem com um bebê foi vista nesta propriedade. O senhor costuma abrigar forasteiros? Não. Posso dar uma olhada? Só com mandado. O homem hesitou. Era o tipo de hesitação de quem não esperava resistência. Senhor Augusto, compreendemos sua posição, mas seria mais simples se colaborasse. A mulher que buscamos pode estar em perigo. O bebê também. Augusto encarou o advogado com olhos de pedra. E quem me garante que não é exatamente o contrário? Cláudio engoliu em seco. O sorriso cínico deu lugar a um semblante mais neutro. O senhor é um homem inteligente. Deve saber que certas coisas são inevitáveis. A verdade sempre encontra o caminho. Pode ser, mas nem sempre encontra abrigo.
Cláudio recuou um passo. Guardou os papéis na pasta. Avise a ela que não se foge para sempre. Virou-se e entrou no carro. O motor ligou sem pressa, e o carro desapareceu por onde veio, deixando uma nuvem fina de poeira no ar parado. Augusto ficou ali parado, com o punho fechado ao lado do corpo, por longos minutos. O céu parecia mais cinza, o vento mais frio, mas dentro dele havia uma decisão clara. Ninguém mexeria em quem ele agora considerava parte da casa. Ao entrar, encontrou Melissa na sala, com Noah no colo, sentada no sofá, em silêncio. Foi ele, ela murmurou, antes que ele dissesse qualquer coisa. Eu sei que foi. Era o advogado. Cláudio. Só ele. Rodrigo mandou ele. Sempre manda. Ele não vai entrar aqui. Eu já liguei pro Matheus, meu advogado. Ele tá vindo amanhã cedo. Vai nos orientar. Melissa apertou Noah contra o peito. Eles vão dar um jeito. Sempre dão. Vão inventar que eu sou desequilibrada. Que sou louca. Que fugi com um bebê que nem era meu. E quem vai acreditar em mim? Augusto se aproximou e sentou-se ao lado dela. Eu. Só isso não basta. Mas é um começo. Ela balançou a cabeça, os olhos cheios de água. Você não me conhece, Augusto. Não sabe o que eu fiz, o que tive que fazer. E sei o suficiente. Vi você cuidar dele com as últimas forças. Vi você não dormir por medo. Vi você enfrentando tudo isso com uma coragem que nem você sabia que tinha. E isso é mais verdade do que qualquer papel que aquele advogado carregar. Ela chorou em silêncio, mas não afastou a cabeça quando ele tocou sua mão. Naquela noite, a casa ficou em penumbra por escolha. As luzes permaneceram apagadas na varanda e nas janelas da frente. Melissa dormiu com Noah no quarto, mas o sono foi leve, entrecortado por pesadelos. Augusto permaneceu na sala, deitado no sofá, com o celular na mão e os papéis da fazenda sobre a mesa de centro. Matheus, o advogado, ligou por volta das 10h30. Recebi sua mensagem. Vou sair cedo amanhã e estar aí antes do meio-dia. A gente precisa entender o que esse Cláudio sabe. E se há um mandado de fato, ou só pressão. Não tem mandado ainda. Ele tentou convencer. Não conseguiu. Vai tentar de novo. Mas agora vamos estar prontos. Obrigado, Matheus. Não agradece agora. A coisa pode ficar feia. Augusto desligou e olhou para a janela. Do lado de fora, a escuridão parecia espessa demais, como se carregasse olhos escondidos. O dia seguinte amanheceu chuvoso. A água descia pelas telhas em pequenos rios, desenhando caminhos pelos vitrais antigos da cozinha. Melissa preparava o café quando Matheus chegou. Era um homem baixo, robusto, de cabelos grisalhos e voz serena. Parecia mais um professor do que um advogado. Ele foi direto ao ponto. O que temos é um possível caso de perseguição e abuso de poder. Precisamos reunir tudo que comprove que a Melissa não representa perigo à criança, que não sequestrou, que não está escondida, e sim refugiada. Isso muda tudo no processo. E o que podemos usar? Perguntou Augusto. Relato médico. Registro de boletim de ameaça se existir. Testemunhas. E, se for preciso, exame de DNA. Melissa parou. A colher em sua mão tremia. Eu sei que é delicado, mas o exame pode proteger vocês. Se esse homem quiser a guarda do bebê, ele vai precisar provar que é pai. E vocês vão provar que ele não tem direito. Ela assentiu. O olhar não era de medo. Era de força. Eu topo. Augusto se levantou. Eu também. Vamos fazer o que for necessário. Matheus olhou para os dois com um leve aceno de aprovação. Vou protocolar a solicitação de proteção e guarda emergencial. Vocês não vão enfrentar isso sozinhos. Na tarde daquele dia, Melissa saiu na varanda com Noah no colo pela primeira vez desde que chegara. A chuva já havia passado. O céu carregava uma luz tímida, e o cheiro da terra molhada subia pelas botas dela. Augusto apareceu logo atrás, com um cobertor nos braços. Tem um lugar que quero te mostrar, disse ele, apontando para a estufa nos fundos. Caminharam em silêncio até lá. O espaço pequeno, de vidro antigo e madeira rústica, era cheio de vasos com hortelã, lavanda, alecrim e manjericão. Tudo plantado por Augusto depois que Lúcia partiu. Ela adorava chá, disse ele. Disse que o cheiro da lavanda curava quase tudo. Melissa sorriu. Posso plantar algo? Pode plantar o que quiser. Aqui, nada precisa ser colhido com pressa. Ela abaixou. Passou a mão pela terra ainda úmida. O bebê dormia no colo, suspirando em paz. E naquele instante, em meio ao verde silencioso e às palavras poucas, algo florescia.
Não era segurança ainda, mas já era lar. O relógio da cozinha marcava 05:42, quando Melissa acordou assustada. Tinha sonhado com passos pesados, portas se abrindo à força e braços arrancando Noah do seu colo. Demorou alguns segundos para entender que o quarto ainda estava em silêncio, que o sol sequer tinha nascido e que seu filho respirava calmo, aconchegado entre seus braços. Ela o observou dormir. O rostinho sereno, o nariz minúsculo, a boquinha levemente aberta. Mesmo com o medo latejando dentro do peito, havia algo ali que a acalmava. Como se ele, tão pequeno, já soubesse que agora tinha onde ficar. Levantou devagar. Ajeitou o bebê no bercinho improvisado feito por Augusto com ripas antigas e colchão de espuma coberto por lençol macio. Foi até a janela. A neblina era densa e a casa parecia flutuar no meio de um campo escondido do mundo. Mas algo dentro dela sabia. Aquele esconderijo estava com os dias contados. Desceu as escadas com cuidado. Na cozinha, encontrou Augusto acendendo o fogo do fogão a lenha. O cheiro de lenha úmida e café moído preenchia o ambiente. Ela ficou parada por um instante, observando. Ele estava de costas, os cabelos desalinhados pela noite mal dormida, a camisa grossa de algodão pendendo sobre a calça escura. Era um homem que sabia o que fazia. E mais do que isso, sabia por que fazia. Não dormiu? Ela perguntou com a voz baixa. Ele se virou e a encarou com um sorriso cansado. Dormiu bastante. E você? Sonhei com ele. Rodrigo. De novo. Augusto virou-se de novo para o fogo e mexeu na chaleira. Sonhos servem para descarregar o que a gente ainda não conseguiu dizer acordado. Ela se aproximou, puxou uma das cadeiras da mesa e sentou. Eu preciso contar tudo. Antes que alguém venha perguntar por mim, eu mesma preciso colocar para fora. Ele serviu 2 xícaras e sentou-se também. O vapor do café subia entre eles. Pode falar. Eu tô aqui. Melissa apertou as mãos sobre a mesa. Estavam frias, mesmo com o calor da cozinha. Quando descobri que estava grávida, eu já não tinha para onde correr. Rodrigo me controlava por todos os lados. Eu ficava trancada em casa, só podia sair com o motorista, sem telefone pessoal. A mulher dele ainda estava em coma, e ele dizia que agora a responsabilidade era minha. Como se eu tivesse pedido aquilo. Como se tivesse aceitado ser usada daquele jeito. Augusto a olhava com atenção, mas sem interromper. O tempo foi passando. Eu escondia a barriga com blusas largas. Dizia que era estômago, gases, qualquer coisa. Quando a esposa dele morreu, ele não enterrou nem 2 dias depois. Fez o velório mais curto que já vi. E começou a falar em recomeço. Dizia que agora éramos uma família. Ela fez uma pausa. A garganta parecia queimar. Eu nunca fui família para ele. Eu era só conveniente. E o bebê era um lembrete do que ele tinha feito, ou do que achava que tinha poder de fazer. E você? Eu tentei fugir. Uma vez, um dia depois do enterro. Fui até uma casa de apoio, mas ele me encontrou. Mandou seguranças me trazerem de volta. Disse que se eu fugisse de novo, o bebê nasceria e seria levado para longe. Que eu nunca mais veria. Que ia dizer que eu era louca. E eu acreditei. O silêncio que se formou parecia denso como a neblina lá fora. Mas você conseguiu fugir, disse Augusto, depois de um tempo. Quando Noah nasceu, ele... Rodrigo, disse que a gente só precisava registrar um nome, que o outro seria doado. Eu entrei em choque. Não conseguia entender. Depois ouvi ele dizendo, ao telefone, que já tinha alguém interessado, um casal de fora do país. Foi quando entendi que ele falava do meu filho. Ela engoliu em seco. Eu fui até a cozinha. Peguei fraldas, leite, cobertores e esperei a madrugada. A empregada dormia no andar de cima. Eu saí com Noah embrulhado em um pano velho. Caminhei até a rodoviária. Peguei o primeiro ônibus que pude pagar e fui vindo, dormindo onde desse, comendo o que aparecesse, até que vi a luz no seu celeiro. Augusto olhou para o fundo da xícara, depois para as mãos dela. Você não fugiu, Melissa. Você sobreviveu. Você protegeu seu filho. E agora ele está aqui, vivo. Amado. Ela assentiu com os olhos marejados. Eu só tenho medo que não seja o bastante, que a verdade não baste, que alguém diga que eu inventei tudo isso. Ninguém vai dizer, porque agora a gente vai provar. A gente vai contar essa história antes que ele conte a versão dele. Mateus já está preparando tudo, e você vai ter a chance de falar em voz alta, do jeito certo. Eu tô com medo. Eu também tô. Ela levantou os olhos, surpresa. Você?
Faz anos que eu não sinto medo por ninguém além de mim mesmo. E agora, eu sinto. Sinto medo de que você vá embora. De que alguém tire ele de você. De que você ache que tem que carregar isso tudo sozinha. Mas não tem mais. Melissa baixou o olhar. As lágrimas escorriam silenciosas. Eu não sou boa com promessas. Ela disse em voz baixa. Eu também não. Mas sou bom com presença. Eu fico, mesmo que o resto vá embora. Naquela manhã, Mateus chegou com uma pasta cheia de documentos. Já havia protocolado o pedido de proteção emergencial para Melissa e Noah. O juiz da comarca vizinha aceitara analisar o caso em regime de urgência. Uma audiência preliminar fora marcada para dali a 3 dias. Temos pouco tempo, mas bastante verdade, disse ele olhando para Melissa com firmeza. O mais importante agora é você estar disposta a dizer o que viveu. Sem floreios. Sem medo. Melissa assentiu. Eu quero. Por mim. Por Noah. Mateus entregou um formulário de solicitação de exame de DNA. Explicou como funcionava. Augusto já havia assinado o pedido. Agora faltava a autorização dela. Ela leu cada linha. Perguntou o significado de cada termo. Quando terminou, assinou. Eu não tenho mais o que esconder. À tarde, Melissa sentou-se na varanda com Noah no colo. A luz do sol, filtrada pelas nuvens, banhava a estufa com um tom dourado suave. Augusto apareceu com uma cesta de madeira cheia de terra úmida, sementes e 2 pequenos vasos. Que tal plantar algo seu? Ela sorriu pela primeira vez naquele dia. O que você me recomenda? Alecrim é forte, resiste bem à seca, cresce devagar, mas firme. Então vai ser alecrim. Ela plantou com as próprias mãos. Noah dormia enrolado em um pano sobre o peito dela. E ali, em meio ao cheiro da terra fresca, ela sentiu que uma nova raiz também começava a crescer dentro de si. Naquela noite, Melissa acordou assustada com um trovão distante. Saiu do quarto e encontrou Augusto na cozinha, mexendo no bule de chá. Não consegui dormir, ela disse. Eu também não. Ele puxou uma cadeira e apontou para a outra. Senta aqui. Fiz de erva doce. Ela sentou-se. Ficaram em silêncio por alguns minutos, escutando o barulho da chuva lá fora. Você acredita que eu vou conseguir? Eu acredito em tudo que você já fez até aqui, e isso para mim é mais que suficiente. Ela o olhou, e havia algo diferente naquele olhar. Uma suavidade, um descanso. Talvez fosse o início de algo novo. Algo que não precisava ser dito ainda, mas que estava ali. Obrigada por ficar, ela disse. Eu não tenho para onde ir. Tem sim, mas escolheu ficar. Escolhi. Ela colocou a mão sobre a dele. Ele não se mexeu, não falou nada. Mas o calor daquele toque dizia mais do que qualquer palavra. E ali, entre o som da chuva e o vapor do chá subindo em espirais invisíveis, a verdade encontrou espaço para existir. Não era apenas uma história difícil sendo contada. Era uma mulher inteira, que havia sido partida tantas vezes e agora, finalmente, começava a se recompor com suas próprias mãos, e com o cuidado silencioso de um homem que reaprendia a sentir. O céu amanheceu pintado em tons de rosa e dourado, como se o mundo lá fora soubesse que aquele dia seria diferente. Na varanda da fazenda, a brisa da manhã trazia o cheiro da terra molhada, dos galhos recém-cortados, do café no coador e algo mais. Algo novo. Era a paz. Melissa estava sentada no chão da varanda, com Noah no colo. O bebê agora engatinhava com firmeza e gargalhava como quem nunca conheceu dor. Ela sorria também. Um sorriso que não pedia licença para existir, que nascia leve, redondo, como se finalmente tivesse encontrado espaço dentro do peito. Augusto apareceu com um envelope nas mãos. Trazia o selo do fórum, o exame de DNA. Ela o olhou, séria, mas havia calma em seus olhos. Quer abrir agora? Ele perguntou. Sim, é melhor saber. Sentaram-se lado a lado no banco rústico de madeira, com Noah brincando aos pés dos dois. Augusto rompeu o lacre e puxou a folha com cuidado. Leu em silêncio. Melissa observava cada movimento do rosto dele, como se quisesse captar a notícia pelo silêncio. Ele entregou o papel a ela. É o que a gente imaginava. Ela leu, linha por linha, até encontrar a frase central. Probabilidade de paternidade compatível com Rodrigo Arantes. 0%. Fechou os olhos, inspirou fundo. Um alívio quente tomou conta dos ombros, das costas, da nuca. Eu sabia, ela disse com a voz embargada. Eu sentia. Agora o juiz também sabe. Ela sorriu. E você?
Ainda quer ficar perto mesmo assim? Augusto apoiou o cotovelo no joelho, observando Noah brincar com uma folha seca. Eu não queria mais viver com silêncio. E desde que vocês chegaram, essa casa voltou a respirar. Então sim, eu quero ficar perto. Quero ser o que você deixar eu ser. Melissa virou-se para ele. E se um dia eu quiser você dentro? Dentro da vida, do dia a dia, do que a gente está construindo. Aí eu fico para sempre. Ela não respondeu. Apenas encostou a cabeça no ombro dele. E ficaram ali, em silêncio. Mas dessa vez, era um silêncio de acolhimento. 2 dias depois, a audiência foi marcada com urgência. Mateus, como prometido, foi junto com eles. Melissa vestia uma blusa azul simples, calça jeans e um casaco de lã que Lourdes havia tricotado para ela. Augusto vestia sua melhor camisa social, ainda com cheiro de madeira e sabão neutro. O juiz, homem experiente e de poucas palavras, escutou atentamente os relatos. O laudo médico, os registros de fuga, os boletins de ameaça ignorados, o exame de DNA, o depoimento de Lourdes e até a certidão de nascimento do hospital anterior. Rodrigo não compareceu. Cláudio tentou defender com evasivas, mas diante das provas, sua voz soou como um argumento vazio. Ao final, o juiz foi direto. Pela análise completa, não há qualquer indício de sequestro ou negligência. A senhora Melissa agiu sob risco real e iminente. O menor está seguro, saudável e sob cuidado contínuo. A guarda definitiva será concedida. O processo criminal será encaminhado ao Ministério Público. Quando ouviram isso, Melissa fechou os olhos com força. Uma lágrima desceu sem que ela lutasse contra. Do lado de fora do fórum, ela segurou o papel nas mãos. O nome de Noah agora estava completo. Havia espaço para o sobrenome dela. E, se quisesse, para o de Augusto também. Ele a esperava encostado na caminhonete. Deu tudo certo, ela disse. Eu sei, eu sabia. Tem certeza de que quer seguir com a gente? Já tô seguindo, Melissa. Desde o dia em que escutei o choro no celeiro. A volta para a fazenda foi feita em silêncio confortável. Noah dormia no banco de trás, e Melissa observava a estrada de terra com os olhos marejados. A cada metro, sentia-se mais enraizada. Como se as rodas da caminhonete dessem voltas também dentro dela, passando por cicatrizes antigas, desatando nós silenciosos. Quando chegaram, a casa estava com as janelas abertas, e a mesa da varanda já tinha sido arrumada por Lourdes. Flores frescas, pão de milho, chá de capim-cidreira e uma vela acesa mesmo durante o dia, como se ali, mesmo sem cerimônia, a vida já celebrasse. Augusto estendeu a mão para Melissa e ela segurou, sem hesitar. Os dias que vieram foram diferentes, não apenas por estarem seguros, mas porque finalmente havia espaço para o que era simples. Melissa passou a cuidar da estufa com mais paixão. Colocou plaquinhas com os nomes das plantas. Regava cada uma com um cuidado que parecia poesia. Augusto restaurou o quarto que um dia pertencia à sua esposa. Pintou as paredes com a ajuda de Melissa. Tiraram os lençóis antigos dos móveis. Guardaram as lembranças com respeito, mas também com liberdade. Era hora de começar de novo. Noah deu os primeiros passos no campo atrás da casa, entre as galinhas e a sombra da figueira. Quando caiu pela primeira vez, foi nos braços de Augusto que ele se agarrou. Melissa, da varanda, riu com os olhos. Naquela noite, ele se sentou ao piano. A peça antiga voltava a ganhar sons, como se esperasse aquele momento desde que Lúcia partira. Tocou devagar, sem pressa, com pausas que só quem conhece o luto sabe fazer. Melissa o escutava da porta da cozinha. Aproximou-se, carregando Noah adormecido no colo, e sentou-se ao lado dele. Não disse nada. Apenas apoiou a cabeça no ombro dele, e ali ficaram. A música preenchia os espaços que antes eram só saudade. Meses se passaram. A cidade parou de comentar. A polícia arquivou as ameaças. Rodrigo nunca mais apareceu. Mateus continuava em contato, mas só por telefone. Lourdes vinha de tempos em tempos, só para tomar café e brincar com Noah. A fazenda, antes um lugar de rotina triste, tornou-se refúgio. Melissa começou a escrever. Comprou um caderno novo e registrava tudo. O dia em que chegaram, o dia em que Noah sorriu pela primeira vez na rede, o dia em que sentiu que não precisava mais fugir. Um desses textos virou um discurso. Um pequeno agradecimento escrito à mão, que ela leu no cartório quando assinou a certidão de adoção definitiva. Noah, agora, era oficialmente filho de Melissa. E de Augusto. Sim,
Ele assinou o nome sem hesitar. Quando o juiz perguntou: deseja assumir a paternidade? Ele respondeu com um simples: já assumi. Só faltava o papel. Melissa chorou. Não como quem quebra, mas como quem se liberta. Na última noite de primavera, Augusto acendeu a lareira. Melissa colocou o pão de queijo no forno, e Noah brincava no tapete com peças de madeira. Eles não falavam sobre o futuro, nem sobre promessas, mas sabiam, cada um, ao seu modo, que estavam onde sempre quiseram estar. Depois do jantar, Augusto puxou uma caixinha de veludo azul do bolso. Sem alarde, sem discurso. Isso aqui não é pressa, nem urgência. É só vontade de continuar fazendo parte do que a gente construiu. Você aceita? Melissa riu, emocionada. Aceito, mas com uma condição. Qual? Que a gente nunca chame de passado aquilo que foi o que nos trouxe até aqui. Ele sorriu. Combinado. Na manhã seguinte choveu. Mas era uma chuva mansa, daquela que lava e não assusta. Melissa correu para a varanda com Noah no colo, e Augusto veio logo atrás. Ficaram ali, juntos, olhando a água escorrer pelas telhas. Essa é a primeira chuva da nossa vida nova, disse ele. E parece que o mundo inteiro está agradecendo. Ela se encostou no peito dele, e os dois olharam para a frente. Não havia mais fuga. Não havia mais medo. Ali estava uma família, não de sangue, mas de escolha. Uma família que floresceu no impossível, entre restos de silêncio, sob o som de um choro noturno, num celeiro esquecido, e que agora tinha um lar. Às vezes, o amor não chega com flores nem promessas. Ele chega silencioso, como um choro na madrugada, como passos leves no meio do nada. Às vezes, ele aparece quando tudo parece perdido, e nos ensina que recomeçar não é apagar o que passou, mas aceitar que a dor também pode ser terra fértil. Melissa não planejou amar de novo. Augusto não sabia se ainda era capaz. Mas quando duas almas quebradas decidem não fugir uma da outra, algo acontece. Algo que o tempo não explica. Algo que o destino não impede. O amor não precisa ser perfeito. Só precisa ser escolhido todos os dias. E às vezes, a maior coragem que alguém pode ter é ficar. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário contando o que mais te emocionou. Seu apoio é muito importante. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda tem muitas histórias lindas vindo por aí. E compartilhe com alguém que acredita que o amor pode nascer onde menos se espera.